Muito bom, caríssimos e caríssimas. Uma alegria enorme estar com vocês. Mais uma aula aqui no Que Concursos, professor Omar, Direito Previdenciário direcionado especificamente para o concurso do INSS. Legal? Espero que você tenha aí uma boa aula. E eu escolhi um tema. Um tema que com certeza é dos que mais caem nos concursos todos, qualquer concurso que cai direito previdenciário, inclusive o concurso do INSS, que é conceito de seguridade social e os seus princípios. Então, os princípios que informam o sistema de seguridade social. Basicamente, a gente vai trabalhar com os artigos, fortemente com o artigo 194 da Constituição e também um pouquinho com o artigo 195. Tá bom? Tá beleza? Então, vamos lá, não há tempo a perder, né? Sempre com essa proposta, vocês sabem qual que é a minha proposta, pega um tema. Não importa muito quanto dure a aula, 50 minutos, não importa. Quanto precisar, mas o importante é o quê? É que a gente vai ver tudo que pode efetivamente cair daquele tema. E no final sempre coloco alguns testes para quê? Para que a gente possa aí testar um pouco, verificar como que eles caem nos concursos, enfim, também ratificar, fixar os conceitos, tá bom? Então, mais uma vez, uma boa aula, um prazer estar com vocês e vamos lá, vamos começar aqui com os slides que com muito carinho eu preparei para cada um de vocês e a gente já vai começar com a concepção de seguridade social. O que é seguridade social? E aqui eu coloco já uma primeira definição, primeira conceituação, conjunto de normas, princípios e institutos que visam estabelecer um sistema de proteção social aos indivíduos em face de contingências que o impeçam de prover suas necessidades básicas e de seus dependentes. Olha que interessante, né? Almar, disso daqui, o que você pegaria de mais relevante e importante? Duas ideias. Desse slide, duas ideias. A principal, proteção social. Eu falei em seguridade social, eu estou falando em proteção social. Essa é a ideia. A concepção de seguridade é um amplo sistema de proteção social, ok? E que, claro, ele acaba se traduzindo em normas, quer dizer, em leis, em institutos, e instituições também, o INSS, a Receita Federal, o Conselho de Recursos da Previdência Social, o CNPS, o Conselho Nacional de Previdência Social, institutos também e princípios que a gente vai estudar no dia de hoje. Legal? Então, a ideia de proteção social, que visa garantir o quê? Aqueles mínimos sociais, um mínimo de dignidade, que seja no campo, depois veremos, da saúde, da previdência e da assistência social. Então, numa primeira aproximação, nós vamos ter essa concepção aqui, conjunto de normas, princípios e institutos que visam estabelecer um sistema de proteção social para as pessoas em face de contingências. O que é contingências, Omar? Contingências quer dizer riscos sociais. Viver é perigoso, essa é a ideia. Viver em sociedade, viver sozinho, viver é perigoso. Então, eu estou aqui hoje, amanhã posso estar doente. Se eu estiver doente, a saúde, Sistema Único de Saúde vai me auxiliar. Hoje eu tenho uma condição razoável, amanhã eu posso estar pobre. Se estiver pobre, a assistência social vai me ajudar. Vou ficar velho, posso morrer, posso morrer, claro, todo mundo vai morrer, mas vamos morrer e deixar necessidades para as pessoas, meus familiares, ou posso ficar doente e não poder trabalhar, aí vem a previdência social e me ajuda, pelo menos nos mínimos. Vocês entenderam? Essa é a concepção. Vamos seguir. O que mais? Aqui mais um conceito, vamos já mais focado, né? Trata-se de um amplo sistema de proteção social, volta para a ideia de proteção social, responsável pela coordenação de 3 subsistemas: previdência social, assistência social e saúde. Então, uma outra concepção, uma outra definição: sistema de proteção social, que é um gênero que se subdivide em 3 espécies: previdência social, assistência social e saúde. Previdência social, um sistema contributivo, pagou tem direito, não pagou não tem direito, modelo alemão. Assistência social, um sistema não contributivo que abrange exclusivamente as pessoas em estado de pobreza, miserabilidade, carências sociais, carências econômicas e, por fim, a ideia da saúde. Saúde, direito de todos, dever do Estado. Não interessa se você é rico, se você é pobre, todo mundo tem direito ao Sistema Único de Saúde e ele é não contributivo, não precisa pagar.
Esse amplo sistema, esses 3 subsistemas, garantem um sistema de proteção chamado Seguridade Social, inaugurado na Constituição de 1988. Legal? Mas, muitas vezes, caríssimos, como é que cai? Cai o texto. Olha, não é tão comum, isso era mais comum antigamente, mas continua ainda caindo texto de lei. Principalmente esse texto que é tão importante, que é o texto da Constituição Federal. Então vale a pena a gente dar uma lidinha no artigo 194 da Constituição Federal, que fala o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então aqui o que tem de novidade? A ideia de ações do setor público e da sociedade, do setor não público ou privado, vamos dizer assim, mas que também faz parte da Previdência Social. Então, quando eu falo Previdência Social, ela vai abarcar inclusive a Previdência Complementar, também chamada de Previdência Privada. Quando eu falo na saúde, ela vai abarcar também o quê? O setor privado, que pode atuar no Sistema Único de Saúde por meio de contratos ou convênios. Quando eu falo em assistência social, eu falo também de entidades filantrópicas de natureza privada que fazem convênios com o Estado, com os municípios, com a União. Então, o setor privado, entenda-se, toda a sociedade também participa da Seguridade Social. Vou ler mais uma vez para a gente encerrar esse tema. Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Como que cai isso, gente? Sempre. Olha, é impressionante. Em primeiro lugar, é um tema que tem uma significativa incidência nos concursos. E como que cai? Cai de uma forma muito simples. Às vezes cai a literalidade do 194, muitas vezes cai que é um amplo sistema de proteção social, mas responsável pela... Daí ele vai misturando. Fala em educação, fala em lazer, fala em moradia, fala uma série de coisas, esporte eu já vi, um monte de coisa boa, né? Uma série de realidades sociais fantásticas, mas que não tem a ver com seguridade, porque seguridade abarca exclusivamente a previdência, a saúde e a assistência social. Tenho certeza que você não vai esquecer e quando cair você não vai errar. Legal? Perfeito? Vamos seguindo então, caríssimos. O que mais? Bom, aqui a gente vai começar a ideia dos princípios. Princípios que na Constituição eles trazem como objetivos. Deixa eu trazer um pouco essa ideia para vocês. Vem cá. O que são princípios? Princípios no direito são regras muito gerais, de uma abrangência muito grande. Por exemplo, uma regra, não pode fumar em lugar fechado. Isso é regra. É fácil você verificar e concretizar. Quando eu falo em princípios, que aqui na Constituição eles falam de objetivos, também não deixa de ser um norte, não, uma diretiva, eu estou falando em coisas mais gerais, que aplicam a 1000 situações. É diferente do não fuma no lugar fechado. Significa que eu não fumo no lugar fechado. Aqui não, princípio da igualdade, da isonomia. Poxa, posso usar isso no direito penal, no direito previdenciário, no direito civil, no direito administrativo, enfim, qualquer ramo do direito, qualquer relação social. Então, isso são princípios, normas que abarcam 1000 situações diferentes, legal? E são as mais importantes de todo o sistema jurídico, ok? Então, quando eu estou falando em seguridade, o que eu passo a falar agora é super relevante para o nosso tema. Por exemplo, no meu dia a dia como juiz, eu julgo muito também fundamentado nos princípios, ok? Então vamos lá, vamos aprender, por isso que caem bastante. Parágrafo único do artigo 194, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social. Então, organização da Seguridade Social com base nos seguintes objetivos, podemos ler também princípios, objetivos ou princípios da seguridade. Toma cuidado, gente, porque na 8.212, por exemplo, a lei de custeio da Previdência, em outras normas que também caem no concurso, às vezes aparece princípios da assistência social, princípios da previdência social. Então, não, aqui são os princípios da seguridade, de todos, vale para a previdência, para a assistência e para a saúde. Legal? Então, não confundir. Também vale para a previdência, sim, mas a gente está falando do todo, do gênero, que é o sistema de proteção social chamado Seguridade Social.
Quais são eles? Vamos começar. Primeiro princípio barra objetivo é universalidade da cobertura e do atendimento. Universalidade significa o quê? A ideia de abrangência. Eu quero conseguir atingir cada vez mais pessoas, eu quero conseguir atingir cada vez mais riscos sociais, necessidades sociais, contingências, cada vez mais. Essa é a ideia da universalidade, atingir todo mundo em todas as suas necessidades. Isso seria o ideal. Então, como que isso se concretiza? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então, universalidade da cobertura é o aspecto objetivo, ou seja, necessidades, riscos sociais. Então, remédios, por exemplo. Então, estamos falando no campo da saúde. O que significa universalizar? Universalizar significa, por exemplo, eu conseguir um atendimento, um exame para doenças mais graves como câncer, entre outras, né? Claro, mas essas mais graves que precisam sem uma demora muito grande na fila do SUS. Perfeito. Então a pessoa, às vezes, ela tem que fazer um exame, o SUS vai dar esse exame, mas demora demais dependendo da doença. Se você tiver, claro, uma suspeita de alguma doença, se demorar demais, a pessoa pode morrer, ou às vezes não morre, mas fica numa situação terrível. Então, o que é universalizar? Não é só mandar esse serviço, mas um serviço com prazo razoável, com prazo que obviamente seja eficaz para atender a cura ou a prevenção daquela doença. Perfeito? A mesma coisa com relação a vamos dizer assim, um Bolsa Família. Bolsa Família é assistência social. Perfeito. Então, eu tenho que conseguir de forma não muito burocrática poder receber o benefício. Claro que alguma burocracia tem que ter. Então, tem o CAD único, claro que eu tenho que preencher periodicamente, por quê? Para evitar fraudes, mas evitar a grandes burocracias, porque senão a pessoa não recebe e passa fome. Então, assim vai. Essa é a ideia. Essa daqui é a ideia da universalidade. Universalidade da cobertura a gente chama de aspecto objetivo, porque é o quê? São os serviços, são os benefícios, é a coisa em si, né? Cobertura do sistema. E do atendimento, quando eu falo atendimento, eu estou falando do aspecto subjetivo. O que eu estou dizendo, gente? Eu estou me referindo às pessoas atendidas. Então, abrange todas as pessoas residentes no território nacional em todos os eventos previstos em lei. Essa é a ideia. Pode ser analisado com a busca por abranger cada vez mais pessoas e cada vez mais riscos sociais. Mas isso daqui que a gente falou, pessoas residentes no território nacional nos eventos previstos em lei, isso já não é pouco. Isso já não é pouco que está previsto. Poxa vida, por exemplo, medicamento. Então, atendimento médico. Eu tenho que ter médico na cidade. Então, já o básico, né? Eu tenho que ter uma unidade com estrutura básica. Se eu não conseguir ter uma UTI, um leito de UTI em cada cidade, pelo menos tem que ser próxima, porque senão a pessoa quando chegou lá já morreu. Enfim, são coisas meio básicas, mas que a ideia é atender todo mundo nos eventos previstos em lei. Essa é a ideia da universalidade. Legal? Você vê que não é pouco. Vê que não é pouco. Ela exige o quê? Ela exige sempre a gente estar se defrontando, se olhando no espelho, falando, puxa, está faltando isso, está faltando aquilo. Eu gosto de citar a Cracolândia, a gente fala Cracolândia, claro que eu moro em São Paulo, eu penso na de São Paulo, se você mora em outros lugares, você sabe que existem locais em que as pessoas, usuários de crack ou viciados em outras drogas, principalmente crack, eles ficam, normalmente são chamadas de Cracolândia. São situações que nós sabemos, muito mais do que problema penal, de segurança pública, é o quê? É um problema de seguridade social. Universalizar, atender essas pessoas com assistência social e com saúde. Basicamente é isso, para retirar essas pessoas da situação desgraçada que elas vivem. Perfeito? Ideia da universalidade, algo a ser atingido. Que mais? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Gente, isso daqui, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Como é que a gente poderia traduzir essa uniformidade e equivalência? A ideia de isonomia, igualdade de tratamento perante a lei da população urbana e rural, do trabalhador urbano e do trabalhador rural, do segurado urbano e do segurado rural. Então, por exemplo, se a gente vai trazer essa questão para o âmbito da previdência social, a gente não pode esquecer que antes de 1988 não tinha previdência rural no Brasil. Você tinha um sistema do pró-rural, fundo rural, mas que não era tecnicamente previdência.
sistema assistencial. Hoje não. Hoje você tem previdência, regime geral de previdência social, INSS, abarca também o trabalhador rural. Isso é uma novidade. Assistência social, fazer chegar para as pessoas nos rincões mais longínquos, saúde, às vezes tem que chegar em lugares que são difíceis de acesso, tem que chegar de helicóptero, de barco, mas tem que chegar porque todos têm o direito. A ideia da universalidade, mas aplicada aqui também, mais para o trabalhador rural. O que significa essas concepções? Uniformidade diz respeito aos benefícios. Que serão o quê? Então, todos os benefícios e serviços serão oferecidos tanto para a população urbana quanto para a população rural. Por exemplo, tem Bolsa Família para o setor urbano? Tem Bolsa Família para o setor rural. Tem BPC para o setor urbano? Também para o setor rural. Tem aposentadoria por invalidez do setor urbano, trabalhador urbano, também para o rural. E assim vai. Saúde, mesma coisa. Perfeito? Então, essa é a ideia. Eles dizem respeito aos benefícios e serviços. E equivalência? Equivalência diz respeito a valor. Valor, a forma de cálculo do segurado urbano deve ser a mesma do segurado rural. Então, a forma de cálculo, ela deve ser a mesma. Veja, você pode ter situações diferentes, por exemplo, segurado especial, mas tudo bem, ele também contribui de uma forma diferente, daí recebe um benefício de forma diferente. Mas, dentre aqueles benefícios em que há contribuição igual, por exemplo, empregado rural de uma fazenda, empregado urbano de uma fábrica, os benefícios da Previdência Social são absolutamente iguais. A forma de cálculo, claro, quem pagar um pouquinho mais recebe um pouquinho mais, quem pagar um pouquinho menos recebe um pouquinho menos, mas não há diferenças. Essa é a ideia, isonomia, igualdade, que se concretiza na ideia de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Isso cai bastante e sempre cai um pouco misturando. No fundo, falando que pode tratar um pouquinho diferente o rural com relação ao urbano. Não pode. É sempre o aspecto da isonomia. Legal? Muito bem, muito bem. Vamos seguir. O que mais? Depois, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O que significa isso? Bom, então, seletividade. Em face de limitações orçamentárias, o cobertor é curto, cabe ao legislador optar pelos riscos sociais mais urgentes, mais importantes. Seletividade é isso. É o que a gente faz com o nosso orçamento todo mês. Tem um X de dinheiro que você ganha, salário, prestação de serviço, enfim, tem aquele X. E você tem as suas contas para pagar. Então você vai lá ticando, faz um orçamento. Então, primeiro, óbvio, você vai ter que pagar as contas. Depois se sobrar, eu tomo uma chiboca. Se sobrar, eu vou ver o jogo do Corinthians, que também é uma coisa essencial, sem dúvida alguma. Mas, enfim, também se eu não pagar a conta de luz, vou ficar no escuro. Aí nem na televisão vou ver jogo do Corinthians. Então, claro que a gente tem o quê? Prioridades na vida, não tem? Então, mesma coisa também, claro, a seguridade. Você não tem dinheiro para tudo. A gente tá com um orçamento da Seguridade com mais ou menos 1,2 tri, 1,3 tri, mais ou menos, né? Assim, trilhões por ano, então é muita grana. Mas mesmo assim, não abarca todas as necessidades sociais. Então a gente tem que escolher aqueles que mais precisam, tá bom? Tá beleza? Vou dar um exemplo para vocês de seletividade. O Supremo Tribunal Federal, há um tempo atrás, há uns 15 anos atrás, teve uma emenda constitucional que falou, olha, salário família e auxílio reclusão vão ser concedidos exclusivamente para salário família para os segurados, auxílio reclusão para os dependentes do segurado, mas sempre de baixa renda. Isso a emenda constitucional número 20 de 1998 falou isso. E algumas pessoas questionaram, falaram, será que isso pode? Porque antigamente todo mundo podia receber, né? Agora é só de baixa renda. Tá bom, então só baixa renda, só quem ganha até R$ 1.754, salvo engano. Então, valor X, tá bom, valores de 2023. Então foram para o Supremo. Chegou no Supremo, o Supremo falou, não, tendo em vista que não tem dinheiro para tudo, é razoável, aplicando-se o princípio da seletividade previsto no artigo 194 da Constituição, que só aqueles que mais necessitam, ou seja, que ganham menos, possam gerar o benefício ou receber o benefício. Legal? Bom, então, aqui a gente já sabe o que é a seletividade e a distributividade. Gente, Seguridade Social, ela é a forma como a gente distribui renda no país.
Isso é fato, né? O regime geral de previdência social está pagando mais ou menos 2021, foi quase 900 bilhões de reais para aproximadamente 38 milhões de beneficiários. O Bolsa Família está com 2% do PIB, pelo menos agora, né, que teve um aumento 2022, 2023, chamava Auxílio Brasil, mas enfim, esse programa de redistribuição de renda. O BPC, mais ou menos 1% do PIB, saiu até errado aqui, mas é do PIB, né? Legal? Então, cerca de 16 milhões de famílias. Olha que coisa louca, que coisa importante, né? Você redistribui renda. É a forma como a gente redistribui renda no país, fortemente. Todo mundo fala em redução de desigualdade, né? Um discurso que não é que é um discurso, é uma coisa importante, todo mundo é favorável. Tá bom, mas como é que faz na prática? Uma coisa é o discurso, outra coisa é a realidade. Olha, a forma mais fácil e prevista na Constituição é por meio da Seguridade Social. Seletividade e distributividade. Selecionar para distribuir. Se eu escolho aqueles que mais necessitam, eu acabo automaticamente redistribuindo melhor a renda no país. Tá bom? Tá beleza? E é uma função da Seguridade Social, como a gente está estudando agora. O que mais? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Olha, isso aqui não dá para se aplicar à saúde, porque a saúde trabalha com serviços, com fazer, e não com pagamento em dinheiro, né, gente? E como é que se aplica, então, para os demais? Então, para a saúde, os princípios eles se aplicam para toda a seguridade, mas, claro, alguns se aplicam mais para uns setores e menos para outros. No caso, redutibilidade do valor dos benefícios, a princípio, não tem como aplicar para a saúde, para o Sistema Único de Saúde. Porém, para a assistência social, que prevê benefícios pagos em dinheiro, para a Previdência Social, que prevê não só, mas também benefícios pagos em dinheiro, daí eu posso aplicar esse princípio barra objetivo, que fala o seguinte: olha, se eu recebo R$900 hoje, esse mês de setembro, eu não posso receber no mês de outubro, como regra, um valor, R$1.500, eu vou receber R$1.400, a título de exemplo. Essa é a ideia, ok? Claro que eu posso ter redução, porque eu peguei empréstimo consignado, mas a concessão é de 1.500, depois vem o desconto do empréstimo consignado, não confundir, né? Mas a ideia é não reduzir. Não, estamos com problemas econômicos, vou reduzir o benefício. Não pode, a Constituição não permite, nem para assistência social, nem para previdência social, tá bom? E para a previdência social, a gente costuma fazer aqui uma diferenciação que é importante você ver. Para assistência social, a irredutibilidade é nominal, é valor histórico. Então, assim, por exemplo, eu recebo hoje uma média, né? Não necessariamente, mas para muitas pessoas corresponde a assistência social, Bolsa Família, R$600. Então, sei que o mês que vem não vou receber 590. No regime geral de previdência social, no INSS, a irredutibilidade é considerada material. O que quer dizer isso, Omar? Você tem direito não só, olha que interessante, não só você tem direito a não reduzir nominalmente, mas tem direito a reajustes que façam que não exista perdas inflacionárias. O que é isso, gente? Perda do valor de moeda, valor de compra da moeda. Então, claro, aquilo que eu compro com R$1.000 esse ano, não vou comprar a mesma coisa com R$1.000 no ano que vem. Por quê? Porque eu tenho a inflação. Então, a assistência social, a irredutibilidade, não garante perdas inflacionárias. Por outro lado, a Previdência Social, o regime geral de Previdência Social, esse prevê reajustes periódicos, que atualmente, há muitos anos, eles são anuais e por um índice que foi escolhido pelo legislador, que é o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE, INPC do IBGE. Então, pego, sei lá, estamos falando aproximadamente esse ano que deve dar uns 5%. Aproximadamente, ainda nem acabou o ano, né? Mas provavelmente vai dar uns 5% de inflação. Vamos dizer que o INPC do IBGE deu 5%. Beleza. Então eu sei que os benefícios do ano que vem, aposentadorias, pensões, auxílio dano, todo mundo que está recebendo vai ter não aumento, a gente chama de aumento, mas tecnicamente é um reajuste que dê 5%. Se for 5%, vai ser 5% do reajuste. Aí o Bolsa Família, Omar, quanto que vai reajustar?
Não há direito adquirido a isso. Talvez não reajuste nada. Ou talvez até se dê alguma coisa. Mas não existe um direito público subjetivo para você ir lá e pedir, tá bom? Agora, a única coisa que você tem direito, com certeza, é que não haja redução nominal, nem em nenhum caso, nem na Previdência, nem na assistência social. O que mais? Equidade na forma de participação no custeio. Equidade na forma de participação no custeio. Isso aqui a gente vai ter, na verdade, a ideia de equidade, vamos falar um pouquinho de custeio, capacidade contributiva. Que conversa é essa? É assim, palavrinha equidade lembra o que, gente? Igualdade, isonomia, lembra também justiça fiscal. Então, ecos, né? Equidade, algo harmônico, perfeito. Por outro lado, o que a gente vai ter também? A gente vai ter custeio. O que é custeio? É como eu financio o sistema de seguridade social. De onde eu tiro esse 1,1, 1,2 trilhões por ano para pagar todos os benefícios e serviços correspondentes à saúde, a assistência social e a previdência social. De onde que eu tiro essa grana? Marcos, são dos tributos. Sim. Quais tributos? Contribuições para o financiamento da Seguridade Social, PIS/COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição previdenciária, aquela que a gente chama contribuição para o INSS, PIS/COFINS importação, concurso de prognóstico, são vários tributos, né? E como que eu aplico a equidade? Aplicando, na verdade, um conceito que vem do direito tributário, já que o custeio previdenciário e da seguridade, ele se dá por meio de tributos, tem um princípio tributário que do artigo 145 da Constituição, que chama-se princípio da capacidade contributiva. Quem tem mais possibilidade de produzir riquezas deve fazer mais o que, gente? Mais produção de riquezas, mais deve contribuir mais para a Seguridade Social. Quem produz menos riquezas não deve contribuir menos. Quem não produzir riqueza alguma não deve contribuir para o sistema. Vocês entenderam? Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, quem não ganha nada não paga nada. Essa é a concepção do sistema tributário por meio de um princípio chamado capacidade contributiva. Por isso que a gente fala, o que é equidade no custeio? É a aplicação do princípio da capacidade contributiva no sistema de custeio de financiamento da Seguridade Social. Legal? Beleza? Ótimo. Então, a gente vai vendo isso aqui, princípio da capacidade contributiva, né? Custeio de onde sai a grana, equidade, a ideia de isonomia, de justiça na participação no custeio. Dá alguns exemplos aqui tirados aqui da legislação. Progressividade das alíquotas incidentes sobre contribuição do segurado-desempregado, avulso e doméstico. Sim, vamos lá. Deixa eu trazer aqui para vocês. Por exemplo, hoje eu estou dizendo, depois da emenda constitucional número 103 de 2019, como é que ficou a contribuição do segurado empregado, avulso e doméstico? Os três contribuem igual. Eles contribuem sobre bases de cálculo e tem alíquotas percentuais diferentes. Então, por exemplo, quem ganha um salário mínimo vai contribuir com a alíquota de 7,5%. Depois vai aumentando, vai para 9%, 12%, 14% alíquota nominal. Essa é a ideia. Isso a gente chama de alíquotas progressivas. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Vocês entenderam? Equidade no custeio. O que mais que nós temos também? Alíquotas diferentes para o segurado individual e para o segurado facultativo. É verdade, vou pegar o individual. Por exemplo, se você é um segurado individual que presta serviço para várias pessoas físicas, ou em algumas circunstâncias pode pagar a alíquota de 20%. Outras circunstâncias, sócio de uma empresa, se você presta serviço para uma pessoa jurídica, você paga a alíquota de 11%. Um MEI, microempreendedor individual, vinculado ao Simples Nacional, com faturamento até R$81 mil, 5% de um salário mínimo. Então você vê alíquotas diferentes. Quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos, quem tem mais capacidade contributiva paga mais, quem tem menos. Uma pessoa jurídica paga uma alíquota de INSS, de contribuição previdenciária, maior que a pessoa física. Por quê? Porque eu presumo que a empresa tem mais poder econômico do que o trabalhador. E assim vai. O que mais nós poderíamos citar aqui? Contribuição diferenciada do segurado especial. Claro, ele contribui só quando vende a sua produção. Perfeito? Então a gente vê aí também um diferencial. Contribuição patronal diferenciada dos bancos corretores e demais instituições financeiras. Deixa eu explicar isso aqui para você.
Essa é super importante. De alguma forma, a gente já vai adentrando um pouquinho na 8.212, na lei de custeio, que é super importante. Sempre falo que o custeio que define se vai passar ou não. Porque todo mundo que passa, que estiver lá no pelotão de frente, é muito bom em benefício. Essa parte todo mundo tem que ser muito bom, senão você nem entra no pelotão de frente. O que define uma? Acaba definindo aquela questão que cai sobre crime previdenciário, aquelas questões sobre custeio, que são menores, vamos dizer assim, são em número menor, mas elas que definem, né? Então, por exemplo, você vai estudar que as empresas em geral, como é que elas contribuem? Parte patronal, parte da empresa. 20% sobre a folha de salário a título de contribuição previdenciária. Contribuição para o INSS, para o Caixa da Previdência, 20% as empresas em geral. Tem a empresa do Simples que paga diferente, tem mas regra geral, 20%. Porém, tem uma previsão de que bancos, corretoras de valores, entidades de previdência privada aberta e fechada, enfim, instituições financeiras em geral, elas não pagam 20% sobre a folha, elas pagam 22,5% sobre a folha. 22,5% sobre a folha, uma alíquota maior. Aí você fala assim, peraí, Omar, por quê? Então, a ideia é que elas têm um poder econômico maior, tem esse lado, mas não só isso. Elas também, o que elas fizeram? Elas reduziram muito o número de trabalhadores, de empregados, se valendo de tecnologia. Então, isso também é uma forma de eu tratá-las diferente. Por quê? Elas ajudaram menos o caixa da Previdência Social. Você pega um banco, por exemplo, gente, eu sou um pouco mais velho, claro que a maioria de vocês, mas o pai de vocês vai lembrar, ou talvez dependendo da tua idade você vai lembrar também, que antigamente tinha muitas agências bancárias, muitos caixas. Você entrava, tinham vários caixas. Hoje, às vezes muitas agências fecharam e as que ficaram tem às vezes um caixa, 2 no máximo. Às vezes um para trabalhar com os idosos, outro, mas é uma tendência a reduzir. O que aconteceu com esses empregos? Acabaram, óbvio. Então, a Previdência foi menos auxiliada. Tem algum problema? Olha, problema não tem, mas vai pagar um pouquinho mais, tá bom? Tá beleza? Isso é equidade. Então, contribuição patronal das empresas, diferenciada dos bancos, corretoras e demais instituições financeiras. O que mais, gente? Mais um, que é o item 6, diversidade da base de financiamento. Identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Gente, aqui tem 2 princípios. Um que já tem desde o texto original da Constituição, que é essa primeira linha, diversidade da base de financiamento, que é o que eu passo a ver agora. Diversidade da base de financiamento das fontes de custeio. Olha, quando eu falo diversidade, o que eu estou dizendo? Algo que é plural, então que é diferente. Diversidade das bases ou das fontes significa que eu posso fazer o quê, gente? Eu posso ter um olhar subjetivo e objetivo. Eu posso ter um olhar as pessoas que contribuem, que são muito diferentes, que é o custeio tríplice, né? Estado, empresa e trabalhador, basicamente, né? Então, eu estou pensando no contribuinte, pessoa, lado subjetivo, lado das pessoas, e posso pensar também na diversidade das riquezas, das bases de cálculo, dos tributos. Então, por exemplo, qual riqueza que financia a Seguridade Social? Faturamento. Faturamento e receita, que vai gerar um tributo chamado PIS/COFINS. A riqueza em importação de mercadorias e produtos, que vai gerar um tributo chamado PIS/COFINS importação. Uma riqueza chamada concurso de prognósticos, as loterias, perfeito? Que vai também gerar um percentual para a Seguridade Social. Se vai uma loto, uma Mega Sena e tal, uma partezinha vai para a Seguridade Social também. O que mais que a gente vai ter? Folha de salários é outra riqueza, que a gente vai ter um percentual grande, né? Enfim, parte do salário do trabalhador e a empresa paga também, dá mais ou menos 1/3 do salário vai para a Previdência Social e assim vai. Essa é a ideia, né? A diversidade das bases ou das fontes de financiamento. O que mais? A gente vai ter também, e eu falava, né, a importância dessa diversidade em face da chamada 4ª Revolução Industrial. Pô, mas conversa é essa? É fácil, gente. Está chegando o chat GPT, está chegando inteligência artificial e vai restringir empregos. Isso é emprego formal, pelo menos. Isso sim, essa uberização da sociedade, né, em que a gente trabalha mais
com aplicativos por demanda. São novos processos que vão, aquela coisa mais tradicional de folha de salários, a tendência é reduzir. Como é que eu continuo financiando? Continuo financiando porque não é só folha de salários. Eu posso ter também a tributação sobre faturamento, lucro, importação, loterias. Então, tem outras formas de tributar. Se eu tivesse só folha de salário, estava perdida, né? A Previdência, porque está encolhendo. Então, é importante essa questão em face das novas tecnologias. Legal? O que mais? Princípio da transparência orçamentária na Seguridade Social. Porque eu possa verificar se há ou não déficit da Previdência e da Seguridade, de que forma é feito o cálculo. Isso é super importante. É a segunda parte. Poxa, eu posso ter o quê? Rubricas claras, dizendo quanto entra, receita, quanto sai, despesa da Previdência, da Assistência e da Saúde, para que eu possa, com clareza, com transparência, saber, eu cidadão, qualquer cidadão, a gente possa ter essa informação, que no fundo é uma informação que parece uma caixa preta. Ninguém sabe se a Previdência é deficitária, quanto não é, se a Seguridade se não, enfim, o que está abrangendo. Então, algo claro, né? Isso foi uma novidade da Emenda Constitucional 103, da reforma da Previdência, razão pela qual eu aposto a minha aposta para o próximo concurso desse tema, né? Pode cair várias questões, e acho que vai cair, mas principalmente a partir da segunda linha, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social. Preservado o caráter contributivo da Previdência Social. Na minha opinião, é a minha grande aposta para o próximo concurso do INSS. Vamos ficar aqui, vamos ver se isso vai realmente acontecer. Por fim, o inciso 7º, caráter democrático e descentralizado da administração pública, né, no que diz respeito à Seguridade Social, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Mário, o que cai fortemente? Fosse CESP cai fortemente quadripartite ou empregadores, aposentados, governo e órgãos colegiados, né? Se fosse outras, FCC, por exemplo, gosta muito do descentralizado. Engraçado, cada banco às vezes tem o que ela gosta muito de trabalhar em cada tema, né? Deixa eu explicar essa ideia. Primeiro, órgãos de gestão tem que ser democráticos. Todo mundo que participa tem direito a voz e voto. Isso é a ideia do democrático. Descentralizado, descentralização administrativa. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, ele não é só como era o INAMPS antigamente, só Brasília, só União. Não, União, Estados, Distrito Federal e município. Isso vale também para um Sistema Único de Assistência Social, inclusive para órgãos colegiados da Previdência Social. Então tem essa previsão de descentralização. Além disso, ele se dá de forma com participação quadripartite. Sempre cai isso daí. De que forma? Eles falam tripartite, que antigamente era tripartite, depois se confunde também com custeio tríplice, enfim, daí não, é quadripartite. Quatro o quê? Qualquer órgão colegiado, vamos lembrar do Conselho Nacional de Previdência Social, ele tem que ter representantes do governo, dos trabalhadores em atividade, dos aposentados e dos empresários. Governo, trabalhadores ainda na ativa, aposentados e também os empresários. Legal? Então você não pode errar isso daqui, fica fácil, né? O que mais? Esses são os princípios previstos no 194. Mas como eu falei para vocês, quando eu dou aula, eu fecho tudo, porque a minha ideia é, você assiste essa aula, claro que você vai continuar estudando, revisando, é óbvio, tem a obrigação de fazê-lo, mas a minha ideia é fechar tudo que pode cair. Então vou pegar alguns princípios que são chamados princípios gerais, tais como o princípio da solidariedade. É a socialização dos riscos sociais. Tem um fundo único, que a gente trabalha com um sistema de repartição simples, e não contas individuais, que seria o sistema da previdência privada, de capitalização. Então, na prática, corresponde que você não tem uma relação direta, exata, entre o que você paga e o que você recebe. Isso é solidariedade. Omar, explica isso melhor. É fácil. Você tem um caixão, você não tem uma conta, sei lá, se você abre uma previdência privada, um plano de previdência privada, um PGBL, você vai no banco agora e abre um PGBL. O que você vai receber daqui a 20 anos é o que você contribuiu. Eles vão fazer a gestão do dinheiro, é o que você contribuiu.
Se contribuiu mais, vai ganhar mais, contribuir menos, vai ganhar menos. Então, a solidariedade, não posso falar que ela não existe, mas ela é muito menor. E o sistema do regime geral de previdência social? Ele não funciona com capitalização, porque esta previdência privada a gente chama de capitalização, que é contas individuais. Aqui não, aqui eu tenho um caixa único. Eu tenho um caixa único e a gente chama de sistema de repartição simples. Então, vai pondo todo mundo dinheiro e quem precisa tira. Então, não existe, por exemplo, aqui, o aposentado. O aposentado não pode receber 2 aposentadorias, não pode receber quase nenhum benefício, mas se ele continuar trabalhando, ele continua contribuindo até morrer. Ah, Omar, isso não é justo. Veja, num sistema de solidariedade porque ele está ajudando o benefício dos outros. Ele está sendo solidário. Essa é a ideia dos sistemas públicos de previdência. A coisa mais individual é privada. Então, não esquece, isso aqui é super importante. Vem cá, dá uma olhadinha de novo. Princípio da solidariedade, fundo único, que é uma caixa único, sistema de repartição simples. Então você não vai esquecer que o regime geral de previdência social trabalha com repartição simples e não com sistema de capitalização. Tá bom? Não há relação direta entre o que se paga e o que se recebe necessariamente. Tá, aqui eu dou o exemplo, um aposentado que permanece no mercado de trabalho contribui para a Previdência Social, mas não pode ter benefícios decorrentes dessa contribuição. Beleza, mas vai continuar pagando, né? Se ele continuar trabalhando. Mais 2 princípios, princípio do orçamento diferenciado, princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, primeiro, princípio do orçamento diferenciado. Orçamento diferenciado, Marco, o que é isso? É assim, você tem o orçamento fiscal da União, aquele do qual entra, pensa num caixa, né? E vai entrando dinheiro dos impostos, basicamente, impostos e taxas. Então, isso é da União. Isso é o orçamento. Você pega todo o dinheiro que entra e tira lá salário de servidor, obras públicas, etc. Isso é o orçamento fiscal da União. Por outro lado, você tem um orçamento específico para a Seguridade Social. A gente chama de orçamento diferenciado. Isso é um caixa diferente, que é o caixa da Seguridade Social, com 3 orçamentos, ou seja, 3 caixinhas dentro. A caixinha ou orçamento da da Previdência Social, orçamento ou caixinha da Assistência Social, orçamento ou caixinha da Saúde. Então você tem 2 caixas. Omar, por que é isso? Para evitar que o governo gaste o dinheiro da Previdência, assistência, saúde, em outras coisas muito boas, mas que não tem nada a ver com previdência, assistência e saúde. Então você faz caixas diferentes, orçamento diferenciado, tá bom? Tá beleza? Isso é super importante para evitar assim que os governos usem o dinheiro da Previdência, que é feito para às vezes usar para daqui a 50 anos, use imediatamente, para ganhar uma eleição, alguma coisa, daí você vai ver amanhã, você ia aposentar, não tem mais dinheiro. Coisa que já aconteceu no Brasil. Então, o orçamento diferenciado, ele pelo menos dificulta que isso volte a acontecer. E o princípio da dignidade da pessoa humana, claro, é a base de todo o sistema. Seres humanos não são lixo, seres humanos não são coisas, seres humanos eles têm que ser tratados com dignidade, têm que ter direito a mínimos sociais, para isso entra a assistência social. Eles também, que se pagaram, eles têm direitos oriundos da Previdência Social. A saúde não é um luxo, a saúde é garantia de vida digna, de vida em primeiro lugar e vida digna logo depois. Então, tudo isso daqui da dignidade da pessoa humana também vai ser a base de todo o sistema de seguridade social. 2 princípios retirados do artigo 195. Primeiro deles, artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, princípio da contrapartida ou da preexistência de custeio. Esse aqui, gente, é um princípio de responsabilidade fiscal. O que quer dizer isso? É assim, se eu quiser criar um novo benefício ou um novo serviço da Seguridade Social, eu, governante, pode ser da União, presidente, né? Pode ser dos estados, um governador, um prefeito, um legislador do legislativo, das câmaras, deputado estadual, federal, senador, não importa. Qualquer um, ele terá, se ele quiser criar um novo benefício ou um novo serviço, ou ainda aumentar o número de beneficiários, eles têm que fazer, indicar da onde vão sair os recursos, da onde vai sair o dinheiro. Então, é por isso que é também chamado o princípio da pré-existência de custeio, ou seja, para evitar o quê? Para evitar os aventureiros, para evitar, claro, o populismo, como a gente chama. Porque não adianta, se aumenta benefício, todo mundo vota em você, é óbvio, é assim que funciona o mundo.
pessoas gostam de ter coisa, precisam ter coisa. Então, claro, mas daí você quebra o país, quebra o sistema por 10 anos, não pode ser assim. Então, para evitar isso, sempre tem que ter previsão orçamentária para qualquer aumento, seja a criação de novos benefícios, seja sua extensão para novos beneficiários. Isso que eu acabei de falar é o princípio da contrapartida ou da pré-existência de custeio. Temos também o princípio da noventena, que é da anterioridade especial. As contribuições sociais para o financiamento da Seguridade Social, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, contribuição previdenciária, só podem ser cobradas após 90 dias da data da publicação da lei, que as houver criado ou modificado. Então, o que acontece? A lei entra em vigor na data da sua publicação, mas ela só pode ter a sua eficácia, ela fica com a sua eficácia adiada ou suspensa por 90 dias. O que quer dizer isso, Omar, na prática? É fácil. Vamos dizer que vem uma lei hoje, dia 26, fazendo o quê? Falando que, olha, aumentou a alíquota da contribuição para o INSS do empregado máxima, né, do teto lá, daqueles que ganham mais, de 14% para 16%. Vou dizer que isso é bom nada, mas vamos só para dar um exemplo. Legal, aumentou dia 26, beleza. Ah, então já no meu salário desse mês? Não, só daqui a 3 meses que vai começar a valer. Só daqui, para ser mais exato, 90 dias, tá bom? É o princípio da noventena ou da anterioridade especial. E acabou. Deixa eu dar uma olhadinha, mas acabou a aula, Mar? Não, sempre coloco aqui. Acabaram os princípios. Já vimos o conceito dos princípios. Vamos dar uma olhadinha em alguns testes aqui. A gente fecha essa live aqui com 50 e poucos minutos. Bem legal, tranquilo. Então vamos lá, vamos fazer junto comigo. Julgue o item seguinte: a respeito da ordem social prevista na Constituição Federal de 1988. A Seguridade Social compreende o direito dos cidadãos à saúde, educação e segurança. Será que está certo? O que você poria, né? Eu tenho certeza que você vai acertar, porque você vai colocar errada. Seguridade Social não compreende direito dos cidadãos à educação e segurança. Claro que o cidadão tem direito à educação e segurança, mas não por meio da Seguridade Social. Seguridade Social é saúde, previdência e saúde. E assistência social. Então está errada. Vamos para a próxima. Aqui a tirada do concurso 2016, né? Analista de INSS, Serviço Social. O RGPS constitui um gênero do qual são espécies a previdência dos servidores públicos, a dos trabalhadores empregados em iniciativa privada e a dos trabalhadores autônomos. Puxa, totalmente, o que você acha? Tá errado, né, gente? Não tem nada a ver, né? Previdência, Seguridade, Previdência, Assistência e Saúde. Tem essas divisões que eles inventaram. Até porque o sistema de seguridade normalmente nem se inclui os regimes próprios de previdência. E mesmo assim, dentro da previdência, os sistemas, né? Mas de qualquer forma, o sistema de seguridade, a previdência, assistência e saúde sem essas divisões. Isso não estaria totalmente errado se você pusesse, olha, dentro do regime geral de previdência social, você tem vários previdências, subprevidência de alguma forma, mas atender várias pessoas, segurados diferentes. Você pode, na previdência, falar em 3 ramos, regimes próprios, regime geral e previdência privada. Mesmo assim, não estaria certa a resposta. A resposta está bem errada, né, gente? São espécies? Não. Desculpa, nem é a Seguridade, é o regime geral de previdência social. Mas está errado também, né? A regime geral misturou com previdência do servidor. Então, claro, eu dei a resposta como se fosse Seguridade Social, estaria totalmente errada, mas regime geral de previdência social também está totalmente errada, né? É um gênero, qual são espécies, a previdência do servidor? Claro que não, né? Regime geral é uma coisa, previdência do servidor, regime próprio é outra. E essa divisão aqui, empregados e autônomos, não é usual, né? Mas daí teria que falar também dos domésticos, do avulso, do especial, e não são previdências autônomas. É a mesma previdência, a mesma caixa, o regime geral. Então está totalmente errado, essa é até mais fácil do que eu pensei. Eu li como Seguridade, era regime geral, mas seja uma, seja outra, estaria totalmente errada. Mais uma aqui de técnico do Seguro Social, INSS, CESP, mais a prova de 2008. Prova de 2008. Seguridade Social brasileira, apesar de ser fortemente... Essa é boa, hein? Influenciada pelo modelo de Estado do bem-estar social, welfare state,
não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro. O que você acha? Seguridade Social brasileira, apesar de ser fortemente influenciada pelo modelo do welfare state, do Estado do Bem-Estar Social da Europa, não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro. O que você acha? Está correta, absolutamente correta, maravilhosa, boa questão. Essa não é aquela questão que a pessoa só decora e acerta, tem que pensar, tem que refletir, tem que entender. Tem que falar o seguinte, o nosso modelo é o modelo do welfare state, do Estado do Bem-Estar Social. Olha, a gente pegou o modelo alemão, né, europeu, então o modelo de seguridade, ele é um modelo influenciado na saúde pela Inglaterra, na previdência pelo sistema alemão, mas sem dúvida alguma há uma influência do Estado do Bem-Estar Social, sem dúvida alguma. Por outro lado, ela não abrange todos os direitos sociais, claro que não. Só se olhar o artigo 6º da Constituição, que traz os direitos sociais. Lá tem, sem dúvida alguma, previdência, assistência e saúde, mas tem uma série de outros, tais como direito à moradia, direito ao lazer, enfim, que não são, direito ao esporte, que não são ligados à Seguridade Social. Legal? Então, a Seguridade Social brasileira, apesar de ser fortemente influenciada pelo modelo do Estado do Bem-Estar Social, não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro. Está ótimo, está perfeito, corretíssima, certa, portanto. E vamos à última, não, tem mais duas aqui, mais duas questões. Vamos fazer aqui essa, que caiu para juiz federal, CESP 2015, TRF da primeira região. Apesar de ser constitucionalmente previsto o caráter democrático da administração da Seguridade Social, está perfeito, de sua gestão não participam os trabalhadores e empregados. Será que a gestão da Seguridade Social não tem participação dos trabalhadores e empregados? Está errada. O sistema ele é quadripartite, gestão quadripartite. Tem aposentado? Tem governo? Tem empregador? Tem, mas também tem trabalhador da iniciativa privada, seja empregado ou não. Tá bom? Então está errada essa alternativa, pode colocar errada. E vamos agora para a última questão, Vale Prévia, aqui de São Paulo, né? Cidade de Valinhos, 2020, analista. Nos termos da Constituição Federal, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Legal, é o que está dizendo o artigo 94 caput. Destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. E compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base, dentre outros, no seguinte objetivo. Então a gente vai ter qual é o objetivo / princípio da previdência, da assistência e da saúde, ou seja, da Seguridade Social. Vamos ver. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, qual que é, né? A seletividade da cobertura e do atendimento, a equidade na forma de participação no custeio, só pode assinalar uma, né? A diferenciação dos benefícios às populações urbanas e rurais, o caráter centralizado da administração e gestão tripartite, letra E, vedação da diversidade da base de financiamento. Bom, então tenho certeza que você vai saber responder. A vedação, a diversidade na base de financiamento, não, né, gente? Tem que ter diversidade, há diversidade na base de financiamento. Então, não é vedação é proibição, está errado. Caráter centralizado, gestão quadripartite, tem dois erros. Caráter descentralizado da administração e gestão quadripartite. Letra C, diferenciação dos benefícios a populações urbanas e rurais? Não, isonomia, igualdade nos benefícios a populações urbanas e rurais. Ficamos entre a A e a B. Equidade na forma de participação no custeio, está certíssima, tem que ser assinalada. A B é a correta. E não é seletividade da cobertura e do atendimento, e sim universalidade da cobertura e do atendimento. Razão pela qual a está errada, a B está correta, e aqui a gente encerra a nossa aula. Legal? Espero ter sido útil, espero que você tenha aprendido. Fechei tudo que podia cair nesse tema importantíssimo. Se você aproveitou bem a aula, com certeza você deu um passo em direção ao teu objetivo. Um abraço, bons estudos e até uma próxima!